Agora são 8 horas e 11 minutos, 8 e 11 desta terça-feira, hoje é dia 22 de abril de 2025. No ar o nosso Café com Leite, todos os dias aqui Play Nova Multi, somos multi porque seu mundo é assim. Em função do feriadão, a gente não teve a programação na Sexta-feira Santa e também não tivemos ontem. E hoje então, terça-feira, dia 22, estamos de volta com o nosso Café com Leite, com a parceria da Sicredi, pioneira desde 1902. Orgulho de sua origem é a Cooperativa Piá, que está com a gente também. Temos a parceria aqui no nosso Café com Leite também da Petrópolis Boulangerie, uma delícia de lugar na Serra Gaúcha. Presente na sua vida há 70 anos. Superlogradouro está aberto, vai até às 8 horas da noite sem fechar ao meio-dia. Açougue, padaria, setor de hortifruti e mercearia. E também com a gente aí a Magazine Luiza. Vem para Magalu, vem ser feliz. Telas, TVs e celulares à pronta entrega e tudo mais. Você chega lá, compra com a assistência aí dos consultores de venda, vai ter a garantia de chegar o produto com todas as suas dúvidas tiradas aí por essa equipe e, além disso, contribuindo para a recuperação econômica de Nova Petrópolis, uma vez que o que é comprado na Magazine Luiza aqui na loja em Nova Petrópolis, o imposto fica em Nova Petrópolis. Depois de um final de semana excepcional, olha, tivemos muita movimentação turística no nosso centro de Nova Petrópolis, uma breve conversa que tive com o prefeito Daniel Carlos Michaelsen na tarde aí de domingo, né? Inclusive estava de aniversário. Demonstrou que a decoração de Páscoa e também as ações realizadas no turismo, elas têm surtido efeito. Claro, não dá para se desconsiderar que uma legião de turistas vieram à nossa região, quase uma peregrinação, né, Eloir Clavé, diante do feriado prolongado, até uma coincidência aí com o feriado de Tiradentes ontem, se prolongou de tal forma que os turistas invadiram Nova Petrópolis. Gramado estava intransitável, né, diante desse cenário de tantos turistas na nossa região, que é importante para a economia. Pessoal, bom dia, Eloir Clavé. Bom dia, Zósteres, amigos da Rádio Nova. Sábado, no meu trajeto para a academia, realmente observei isso. Eu passei aqui pelo centro, olha, a movimentação de veículos e de pessoas era realmente bastante grande. Ontem também, e eu até observava que nos nossos cafés coloniais, rapidamente assim também, tinha um número muito grande de carros estacionados, de pessoas. E como tu disse, Zóster, realmente isso aí é muito bom. A impressão que nós temos depois que foram resolvidas essas questões aí de ponte, principalmente, as coisas no aspecto turístico estão voltando ao normal na nossa região. E nós sabemos que para a região das Hortênsias isso aí é um fato muito importante. Muito bom. Exatamente, está vindo aí O friozinho está chegando, né, que também colabora. Exatamente. Um final de semana muito bom aí para o turismo e para essa questão econômica do nosso município para a recuperação. Por outro lado, Eloir Clavé, tivemos aí uma notícia negativa no cenário religioso e também de liderança mundial. Papa Francisco acabou falecendo, teve primeiramente um AVC, mas já tinha antes algumas complicações de saúde, né? Entre as quais questão da pneumonia, tinha diabetes, né, tipo 2, sim. E tu, como especialista em traumatologia bucomaxilofacial e profundo conhecedor da área de saúde, vamos abordar um pouquinho sobre isso e também um pouco algumas pinceladas como é que vai ser agora essa escolha do novo Papa, né, também sobre isso. Mas antes disso, um assunto que também a gente não teve a oportunidade de abordar aqui, e eu acho que cabe, porque é muito próximo a gente, é uma liderança nacional, é a principal liderança da direita hoje. Jair Bolsonaro teve que ser hospitalizado, ainda estava na UTI ontem, não sei se foi transferido para vou pesquisar aqui certinho, para um quarto, enfim, mas inspirava cuidados aí a situação dele por conta daquela facada, né, que aconteceu lá no passado. Em setembro de 88. 88.
Aliás, 98, perdão, 98. Não, 2018. Desculpa, 2018. Toma um cafezinho. Toma um cafezinho. Eu tô com 8 na cabeça. 2018, setembro de 2018. Se fosse em outro programa, ia dizer joga no bicho, mas isso é contravenção, né? É verdade. Olha, esse 8 aí, não sei porquê, mas tá. Mas sabe, o meu amigo Sóstenes e amigos da Inova, a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela é uma doença que causa sempre uma série de preocupação. Aliás, agora já foi, parece-me, a quinta ou sexta cirurgia que ele foi submetido, porque o ex-presidente, num determinado momento, depois de 2018, ele precisou também de uma cirurgia, aí foi pequena, que era só uma infecção num ponto de sutura. Num outro momento, ele teve hérnia, que também precisou de cirurgia. E nas outras situações, ele precisou retornar ao hospital em função do problema intestinal que ele é acometido devido às sequelas da agressão por faca. Que aliás, até nós sabemos que por exemplo, assim, uma agressão com uma arma desse tipo na região do abdômen, no intestino, ela sempre traz uma série de preocupações, porque com certeza o ex-presidente foi atendido imediatamente lá no hospital da cidade onde ele estava, no Nordeste, e depois foi encaminhado já para um hospital com maiores recursos, e o atendimento com certeza deve ter sido muito bom, porque às vezes uma preocupação maior, além de tudo que pode vir, são infecções causadas pela agressão, tá? Porque é um material, assim, uma faca altamente contaminada. E muitas vezes tem pessoas que não resistem, inclusive, a infecções causadas por esse tipo de problema, esse tipo de agressão na região do abdômen, principalmente intestinos. Mas o ex-presidente se recuperou e agora a questão é que ele sofre as sequelas dessa agressão. O que é isto? O intestino do presidente, em função da facada, ele, vez ou outra, ele sofre o que se chama de dobramento intestinal. O intestino, ele fica, ou então adere às paredes do intestino, ou ele meio que se dobra um pouco. Isso dificulta a passagem dos nutrientes, dos alimentos que passam pelo nosso intestino, e nós sabemos que o intestino é o órgão onde nós reabsorvemos os nutrientes necessários que vêm da nossa alimentação. Então, simplesmente há uma obstrução do passamento, da passagem desse bolo alimentar no intestino do ex-presidente. Nesse caso, o que é feito é uma cirurgia, evidentemente, porque assim, às vezes quando há situações não tão complexas, existem medicamentos e tratamentos que podem resolver a situação. Mas no quadro do ex-presidente, sempre haverá uma situação mais complexa. Sabe por quê, meu amigo e amigos da Inova? Por que isso acontece? Por que isso acontece, por que isso é recorrente e, infelizmente, para o ex-presidente, são situações que ele poderá ainda enfrentar ao longo da vida. Ele poderá ter, novamente, repetição desses problemas. Que é o primeiro sintoma que uma situação dessas, de uma dobra intestinal causa, é inchaço e dor abdominal. A dor muito forte, aguda. E inchaço, e evidentemente existem exames de imagem para checagem, que é a tomografia, e até mesmo uma radiografia, consegue verificar, inclusive, aonde estão as dobras, porque às vezes pode ser mais de uma. Quando há uma lesão no intestino e precisa de uma correção cirúrgica intestinal, ou seja, um corte no intestino, e precisa de uma cirurgia, sutura, tudo aquilo ali para resolver a situação, o problema, no cicatrizar, quando ocorre a cicatrização, digamos assim, de uma forma que as pessoas possam entender, há
é uma região ali onde foi feito o corte, a cicatrização, ela fica um pouco mais grossa. Ela fica assim um pouco mais grossinha, o tecido fica mais fibroso após a cicatrização do corte. O nosso intestino, ele tem o que se chama assim, movimentos peristálticos. O que é isso? Involuntariamente, o nosso intestino fica constantemente em movimento, que justamente esse movimento faz com que force a passagem do bolo alimentar. E à medida que vai passando, tanto pelo intestino grosso como delgado, a reabsorção desses nutrientes e tudo mais vai para a corrente sanguínea e é o que nós precisamos. Bem, essas dobras e essa cicatrização que fica ali mais fibrosa, ela já dificulta, no primeiro momento, esse movimento peristáltico. Então já dificulta. Outra coisa, à medida que vai aumentando essas cicatrizações, a cada cirurgia que o presidente faz, ele é submetido a uma incisão, sabe? É uma cirurgia assim, bastante complexa, tanto é que esta última durou em torno de 11 horas, olha só. Vão aumentando as cicatrizações e vão aumentando constantemente e em consequência, essas fibroses. O tecido ali do intestino fica mais grosso aonde é cicatrizado. Essa fibrose, ela faz com que o intestino meio que se feche ali naquela região com o tempo. Ele fica mais entumecido, mais duro. Ele fica com maior dificuldade de movimento peristáltico. Então ele fica meio que se fechando. Isso daí também dificulta a passagem do bolo alimentar. Há umas outras causas. No caso do ex-presidente Bolsonaro, essa é a situação dele. Há também, às vezes, casos de que a pessoa engole algum alimento muito duro, tipo uma semente grande, pode acontecer também. Teve um churrasco que ele participou em determinado momento, tu lembra? Ele participou de um churrasco e até ele deu depois, teve uma intervenção cirúrgica, mas todavia mais sutil do que agora, né? E ele até disse, olha, eu nem sabia que, né, pelo menos não deu tanta atenção àquela circunstância. Porque a carne é mais fibrosa, exatamente, né? E por mais que haja no sistema, no estômago, a digestão, mas existe todo o sistema digestivo que ali inclui também o intestino grosso e o intestino delgado também, né? Então, acredito eu, gostaria até de perguntar a ti, talvez uma carne não muito bem mastigada e por ser um alimento também muito fibroso, pode causar aí um entupimento, vamos assim dizer. A literatura cita muito sementes grandes, mas evidentemente que um alimento assim duro, não tão bem triturado a partir do estômago e que vá com certo volume para o intestino, numa pessoa que já tem esse tipo de problema intestinal, também pode ser um agravante para que esse alimento não consiga o seu trajeto normal e forme uma obstrução intestinal. E daí já vai ter os sintomas desta doença, que, como eu já falei, é uma dor abdominal bastante intensa, inchaço, e precisa, na maioria das vezes, um atendimento cirúrgico rápido. Tá? Porque a questão é esta. Se não ocorrer um atendimento rápido para desobstruir, digamos, a passagem do bolo alimentar, pode haver até outras consequências, como, por exemplo, infecções. Ou, por exemplo, não percorrerem o intestino as nossas enzimas digestivas, que também é uma consequência, uma sequela desse tipo de problema intestinal. A pessoa diminuir a quantidade de enzimas digestivas no intestino, o que também daí já leva à dificuldade de digestão e de metabolismo do alimento. Isso tudo, imagina só, uma coisa vai chamando a outra. Por isso que sempre o importante é um atendimento rápido, que é o que foi feito já todas as vezes com esse presidente, para haver aquela desobstrução. E ele, com certeza, já está ciente que precisa tomar cuidados e que, mesmo assim, ele poderá, vez ou outra, recorrer a esse tipo de problema. Essa que é a grande situação, né? Ou seja, não dá para afirmar com exatidão que haja uma cura 100% nesse tipo de problema. E pior ainda, toda vez que há uma intervenção e que precisa fazer ali uma correção cirúrgica, pode aumentar uma outra fibrose de cicatrização e isso pode levar, em consequência,
a aumentar a possibilidade de obstrução e de dobramentos do intestino. Inclusive, teve aqui uma informação, confirmando aqui que tu tinha comentado sobre o quantitativo de horas, né? Foram 12 horas de cirurgia, operação, né? de cirurgia. Eu falei 11, então foram 12. 12 horas, 12 horas. Sim. Tu falou 11? Achei que tinha falado 12. E aí dá para ver o tamanho da complexidade cirúrgica. Né? Exato. 2 horas para acessar a cavidade abdominal, além de 4 a 5 horas para liberação de aderências. É isso que tu citava, né? Exatamente. Ou seja, ali que é uma questão. Tem E olha, digo mais ainda, é uma cirurgia que ela precisa ser feita pelo método tradicional. Ou seja, incisão. O ex-presidente deve ter tido uma incisão bastante longa no abdômen, porque muitas vezes, é o caso do presidente, ele tinha mais de uma dobra intestinal. Então, primeiro, nos exames de imagem, lá os especialistas, cirurgiões desta área, vão checar, verificar as posições das dobras e muitas vezes para acessar todo esse campo cirúrgico precisa uma abertura, uma incisão também grande. Porque, imagina, precisa checar toda a parte intestinal do paciente. Existe, doutor, por isso que é uma cirurgia muito demorada e, além de tudo, os cuidados têm que ser muito evidentes. Porque imagina uma região assim, com uma facilidade muito grande de contaminação, de um acidente cirúrgico. Então, por isso que, evidentemente, tem que ser uma pessoa altamente especializada nesta área cirúrgica e é bem assim mesmo. Num bloco cirúrgico não se olha para o relógio. O importante é tu fazer aquele procedimento da maneira que deve ser feita e o tempo não importa. Tá? Por isso que muitas vezes uma cirurgia complexa como esta aí, imagina, 12 horas, né, no bloco cirúrgico ali. 2 curiosidades. Uma, geralmente é o mesmo cirurgião que inicia termina, ou existe a possibilidade de, dado o quantitativo, o prolongamento desse processo, qualquer cirurgia que demanda mais tempo, se prolongar tanto. E outra coisa que mais de caráter específico para esse tipo de situação, essa dobra, isso também pode acontecer com pessoas comuns sem ter o tipo de histórico que teve o Jair Bolsonaro, uma facada, um esfaqueamento, algo do tipo, sem que a pessoa tenha tido alguma lesão específica, pode ocorrer esse tipo de circunstância? Tem outras causas que vai daí em resposta à tua pergunta, que também podem causar problemas intestinais semelhantes, que é, por exemplo, diverticulite. O que é diverticulite? São tecidos que o nosso intestino, o interior do intestino, ele é cheio de tecidos rugosos, que é justamente para aumentar a área de absorção. Quando essas rugosidades do intestino, elas podem aumentar. As causas são indefinidas. Pode ter até uma questão genética, mas elas aumentam, então fica assim uma espécie de pequenas bolas no interior do intestino, quase semelhantes assim a pequenos cistos no interior. Esses pequenas excrescências que ocorrem dentro do intestino pode também levar, se a quantidade for muito grande, à obstrução intestinal. Mas isso aí também não é muito comum porque tem uma relação forte com a genética. Mas também, como eu referi antes, algum tipo de alimento. Alguma coisa bastante dura, bastante densa, que não seja totalmente quebrada no estômago e que vá para o intestino, também pode causar esse tipo de obstrução. Mas eu diria até que são situações mais raras. A parte em que torna esta patologia mais evidente, na maioria das vezes, é agressão intestinal. Sabe? Um trauma intestinal, uma agressão intestinal que leva com mais facilidade a esse tipo de problema, que é o caso do nosso ex-presidente. A outra pergunta... Sobre a peculiaridade do procedimento cirúrgico. É o mesmo cirurgião, claro, é a equipe, mas geralmente quem inicia o processo é o que vai até o final, ou, dado o prolongamento aí da sessão cirúrgica, a troca, revisamento do principal profissional que está ali lidando naquele ponto específico. Isso vai muito assim da equipe cirúrgica, mas muitas vezes os cirurgiões, eu vejo pelo nosso caso, tu pode tranquilamente dividir
o ato cirúrgico, até para não ficar só com... É bastante comum isso acontecer. Quando é uma cirurgia assim curta, não muito complexa, geralmente o cirurgião titular é que faz o procedimento e os auxiliares, o próprio nome diz, apenas acompanham, auxiliam no que é necessário. Mas assim, numa cirurgia mais prolongada, e vai muito assim num acordo ali na hora, no bloco cirúrgico mesmo, entre os cirurgiões, mas pode acontecer. Não é para o ímpar, né? Não, mas pode acontecer, porque numa cirurgia complexa dessas aí, Sim. a equipe é altamente especializada. Sim. Vai ali para aquele bloco, cirurgiões especializados nesta área específica, né? Como sempre acontece, no nosso caso, mesma coisa. Vai ali para aquele bloco especialistas da área de traumas de face. Então, são pessoas preparadas para esse tipo de situação. Então, é bastante comum. Tipo assim, tá, eu faço esta parte aqui, os hóspedes, e tu faz aquela outra ali. Não, tranquilo, doutor, tá? Vamos lá. Pode acontecer isso, principalmente numa demora assim, de 12 horas de cirurgia. É bastante comum. E daí sempre assim, tipo ali, no caso do ex-presidente, com certeza deveria ter ali uns 4 ou 5 cirurgiões altamente especializados e que qualquer um deles faria o procedimento tranquilamente, com todo o conhecimento que precisa. E pode ocorrer. Olha, eu trago essa peculiaridade, até trouxe uma pergunta, obviamente, num tom de brincadeira, né? No sentido, o revezamento. Quando a gente fala sobre, independente seja um ex-presidente ou seja uma pessoa comum, a gente imagina, não, o cidadão leigo, ele vê aquilo como de outro mundo. Quando, na verdade, é um procedimento, vamos assim dizer, para os especialistas, de praxe, né? De praxe. É do dia a dia da prática deles. Exatamente. E a escolha entre um e o outro... Que já tem uma bagagem ali muito grande, né? Exato, mas a escolha entre um e o outro não vai depender, às vezes tem até o conceito do melhor médico, do pior médico. Não, as pessoas comuns, né? Esse é um bom médico. Às vezes, bom médico é muito relativo, né? Claro que existem profissionais melhores, mais dedicados, mas que se especializarem em áreas específicas, mas eu sempre digo, um bom médico é aquele que faz bem feito o seu ofício, que procura, né, realizar aquilo e que também precisa trabalhar em equipe também, né? Porque talvez uma exaustão aí de 12 horas, daqui a pouco é melhor deixar para outro bom médico dar continuidade, porque o cansaço também pega, somos seres humanos, né? Eu tenho uma foto icônica, eu não lembro qual que era, não sei se era o primeiro transplante de coração ou era um transplante, ou era uma cirurgia de cérebro. Que a foto é emblemática, Eloíra, que está o cirurgião, o auxiliar, cirurgião deitado, dormindo do lado, e o cirurgião estava na frente do paciente, assim, com um cansaço absurdo, né? Eu imagino que isso deva ser, num quadro de 12 horas, extremamente cansativo para o profissional. Eu pergunto para ti, porque tu é cirurgião, e essas peculiaridades para a gente compreender também, não só o caso clínico, mas também a vida daquele que está atuando aí. Como que é essa rotina aí? Conta um pouquinho pra gente, Eloy. Não, mas claro que isso é uma sátira, mas não corresponde com a realidade. E outra coisa... O que não corresponde? É essa fotografia? Da fotografia aí. Mas a questão é a seguinte, é uma coisa assim tão natural e tão corriqueira que tu sabe que tu não percebe que tu sente cansaço. Às vezes tu faz um bloco, digamos assim, numa tarde, de repente aparece uma noite e tu faz normalmente e não chega a perceber, sabe, esse estresse, esse cansaço, porque é uma coisa assim rotineira. E outra coisa que acontece muito em grandes hospitais existe assim um número muito maior ainda de especialistas. Então há sempre um rodízio bastante grande, sabe? Então tu não tem a necessidade. Claro que é mesmo quando tu faz um plantão, digamos assim, de 24 horas e ocorre naquelas 24 horas de ter uns 3 blocos, por exemplo, lá no finalzinho, assim, tem que admitir que tá um pouco cansado. Mas na hora tu até esquece qualquer tipo de cansaço e toca normal, sabe? É uma coisa assim, eu diria, mesma coisa que tu aqui, Zóstra. Fica o dia todo na rádio. Evidentemente, tu vai sentir um cansaço lá na noite, mas aqui naquele tempo ali que tu estava envolvido com os afazeres, o envolvimento faz com que tu até esqueça o cansaço, né? Mais tarde lá, sim, tomar um café agora porque
Hoje foi pegado. Mas é assim, mas é normal, faz parte. É parte da atividade, né? Essa foto que eu compartilho contigo é essa aqui, ó. Diz aqui a verdadeira história de uma das fotos mais famosas da medicina. O médico com aparência cansada posa ao lado. Deixa eu só aceitar aqui, ó. Aceitar aqui para aparecer. Ao lado, deixa eu só buscar aqui também, deixar nós na câmera aqui, ler Clavé, né? Posa ao lado de um paciente que repousa na mesa de cirurgia. A descrição não deixa de ser verdadeira, mas nem de longe dá conta da complexidade que a imagem representa. Olha só, tem lá provavelmente seria uma técnica de enfermagem, dormindo num canto lá. Em 1987, né, o médico com aparência cansada pousa ao lado de um paciente que repousa na mesa de cirurgia. A descrição daqui. A fotografia retrata uma sala de cirurgia 23 horas depois do início de um transplante de coração. O tempo transcorrido explica não só a expressão do médico, mas também a condição de sua assistente. Ela descansa no canto da sala como quem adormece em uma cama quente e macia. Não por acaso, a foto foi eleita pela National Geographic como a melhor daquele ano. Através de suas lentes, o fotógrafo Jim Stanfield captou a mensagem exata que queria passar. O estado crítico do sistema público de saúde polonês naquela época. Então tem um quê também de crítica, né, a assistência aqui. Usaram para uma outra finalidade. Mas depois de 23 horas, cansa ou não cansa? Pô, imagina, isso deve ter sido numa época que realmente um transplante de coração... Em 87, né? 87. 23 horas. Hoje, evidentemente, o tempo é bem menor, mas olha, realmente 23 horas. E outra coisa, né, um transplante de coração, imagina, uma cirurgia altamente complexa. Eu diria até assim que esse tipo de cirurgia, transplante de órgãos, são cirurgias assim muito complexas e que exigem um tempo muito maior mesmo. E aí o profissional, evidentemente, altamente especializado, né? E olha, um médico polonês ainda. Bom, viu só. Exatamente. Eduardo Clavé. Zikiewicz, né? Como é que é o nome da pronúncia aqui? Como é que é a pronúncia? Zikiewicz. Tadeusz Zikiewicz. Tadeusz Zikiewicz. Muito bem. Aliás, polonês, não era o Papa que faleceu, o Karol Wojtyła, anterior ao Papa Francisco? Não era polonês? Era sim. Era polonês, né? Karol Wojtyła era polonês. Polonês, né? E perdemos ele em 2022, 2023, não lembro exatamente qual foi o ano, mas faz não uns... tenho bem certeza, mas depois dele não teve o... não. O alemão. O Karol Wojtyła era o João Paulo II, né? Daí depois teve ainda o Papa alemão. O alemão, tá certo. O Ratzinger. Isso, esse que faleceu em 2022, 2023. O Ratzinger ele abdicou. Sim. Ele abdicou ao cargo. Ele era Papa emérito. E anterior, que era o Wojtyła, faleceu. Exato, o Wojtyła faleceu, ele foi, eu não lembro qual que foi o ano que ele faleceu. Eu também não recordo. Mas esse sim era polonês. Daí teve o alemão, né? Esse abdicou. Até tivemos uma coincidência, né? Pela primeira vez até se brincava, né? Como que se chama uma reunião de papas? Eu lembro na escola falava-se isso, né? Era uma pegadinha. Dizia, eu não sei. As pessoas achavam o nome. Não existe a reunião de papas, porque não haverá dois papas. É só um papa, sempre. É só um papa. E aconteceu de termos dois papas, porque ele ele abdicou, então ele era Papa emérito ainda. Mas ele continuava vivo, né? Porque ele só renunciou ao cargo. Acho que foram poucos casos de renúncia, se não foi o único até, inclusive. Sim. E temos agora a condição do Papa que acabou falecendo, né? Ontem. E, aliás, Eduardo Clavé, vamos pro lado também aproveitar o gancho do lado científico-médico, né, nesse aspecto aí da medicina. Fala um pouquinho sobre a morte, então, do Papa Francisco, né? Não no prisma que a gente está vendo agora, mas simplesmente o que levou à morte, quais são as complicações. Uma coisa que tu citaste antes, a questão fora do ar, eu já trouxe aqui como um gancho, é a questão que ele era diabético. Assim como o Gaudêncio Terra, que faleceu aqui há poucas semanas atrás, aqui em Nova Petrópolis, né? Semana retrasada, melhor dizendo, né? O Papa Francisco também tinha essa comorbidade aí, diabetes, além de outros, sedentarismo, e teve um AVC agora, que foi a principal causa nesse momento final. O Papa Francisco,
ele tinha já uma série de comorbidades. Por exemplo, junto com a pneumonia bilateral que ele teve, antigamente se chamava pneumonia dupla. Bilateral, evidentemente, porque era uma infecção nos dois pulmões. Então, já vinha sendo tratado por essa pneumonia. Ele, junto com a pneumonia, ele também tinha bronquiectasia Que é múltipla. isso? Que é isso? Eu sabia que tu ia perguntar. Mas claro, primeira vez que eu ouço isso. Já ouvi bronquiolite, já vi bronquite. Agora Bronquiectasia múltipla. É também uma doença dos brônquios causada por infecção e normalmente vírus respiratórios. Gripes mal curadas, bronquites mal curadas, pode levar a essa bronquiectasia múltipla que o Papa tinha. Era uma infecção viral nos brônquios, junto com a pneumonia. E a pneumonia já é causada por uma bactéria, Streptococcus pneumoniae. Estou vendo do latim, se escreve pneumonae. Daí a pronúncia pneumonia, que é do latim, essa é a bactéria que causa a pneumonia. Então, é bem possível que até a bronquiectasia do Papa poderia ser sequela também da própria pneumonia. Tá? Também pode ser causada por infecção bacteriana. E, evidentemente, o Papa também já se tratava por algum tempo pela hepatite tipo 2, que nós já falamos aqui em outra oportunidade, que a hepatite tipo 2 tem uma causa genética e também uma causa alimentar, né? E que é aquela questão em que o pâncreas produz insulina, só que ela tem dificuldade de penetrar nas células. Então, normalmente precisa de um tratamento. Na maioria das vezes, a hepatite tipo 2 é tratada por medicamento via oral. E em alguns casos, às vezes, há necessidade de injeção, no caso. Mas, normalmente, no início, o tratamento é esse. E até uma outra situação, porque o Papa ele faleceu por um AVC. O AVC, aliás, existe dois tipos. O AVC chamado hemorrágico e o AVC isquêmico. O isquêmico, a causa é semelhante ao que ocorre nas artérias do coração quando a pessoa tem um infarto do miocárdio. Ou seja, o isquêmico é uma obstrução de alguma artéria e essa artéria muitas vezes ela dificulta a passagem de sangue, ela pode até romper ou não, e isso leva, portanto, ao AVC isquêmico. É uma obstrução de uma artéria na cabeça. Quando essa obstrução ocorre no coração, é o infarto do miocárdio e assim por diante. A hemorrágica, ela é um pouco diferente. A hemorrágica é uma dificuldade do sangue passar numa artéria, mas não tão somente por obstrução. Muitas vezes, em função da própria idade, e o Papa já tinha 88 anos, pela própria idade, algumas paredes da nossa artéria ficam mais frágeis, mais finas. E isso muitas vezes facilita o rompimento dessas artérias. Então, quando isso ocorre no cérebro, a pessoa acaba tendo um AVC hemorrágico. A artéria ela se rompe, até mesmo em função de uma pressão alta, que aliás o Papa se tratava também de pressão alta, ele era hipertenso. Então a pressão alta pode levar a isso, o rompimento da artéria na cabeça, no cérebro, e evidentemente essa hemorragia pode causar uma série de sequelas no ser humano. Por exemplo, às vezes a pessoa que teve um AVC, ela pode perder até movimento de alguns membros, principalmente membros inferiores, e em função da lesão causada em algum sistema neurológico e algumas inervações do sistema nervoso central, e a pessoa perder alguns movimentos. No caso do Papa, ele veio ao óbito em função deste AVC. Existe também estudos mais recentes que relatam uma proteína, que seria uma proteína chamada proteína amiloide. Esta proteína, de onde é que ela vem? É uma anomalia do nosso corpo. Porque aí nós temos que voltar um pouco assim para entender o que é essa proteína, porque essa proteína ela também pode facilitar o entupimento de artérias. Não somente a placa de ateroma, que é o colesterol, que é a gordura, que é o LDL, sabe? Essa proteína ela é resto
de imunoglobulinas. O que é isso? Anticorpos. Nós temos no nosso corpo tanto células de defesa, que são células mesmo, e nós temos no nosso corpo também proteínas que são de defesa, chamadas anticorpos, imunoglobulinas. Essas proteínas, quando o nosso corpo é atacado por um vírus ou uma bactéria, essas proteínas se ligam, por exemplo, no vírus e inativam ele. Se ligam quimicamente na parede do vírus e inativam o vírus. São nada mais, nada menos que proteínas, cadeias proteicas. Bom, por situações não tão bem entendidas hoje, daqui a algum tempo certamente poderá ser, esses anticorpos, quando eles atuam e eles combatem lá o vírus, por exemplo, que deveria ser combatido, elas são inativadas e inclusive destruídas pelo nosso corpo. Nosso corpo quebra essas proteínas, destrói essas proteínas para que elas não fiquem circulando pelo corpo, tá? Somente quando há uma necessidade. Bem, por alguma anomalia, pedaços dessas proteínas ficam circulando no corpo de algumas pessoas. E isso pode levar também, não quer dizer que seja, até inclusive se ventilou até essa possibilidade também para o Papa Francisco. Elas facilitam, digamos assim, a obstrução, o entupimento de alguma artéria e, em consequência, pode levar também a um infarto ou mesmo a um AVC. Então, apenas para explicar o que vem a ser essa complexidade toda de acidente vasocerebral, que é o AVC, o popular derrame, como se chama, e que foi a causa principal da morte do Papa. E, como já disse antes, já veio um somatório, já tinha um histórico de patologias, ele estava tratando uma pneumonia bilateral, ele já tinha também esse tipo de broncoectasia que eu falei, ele já era hipertenso. A hepatite 2, nós sabemos que a hepatite 2, como eu estava falando antes contigo, Zósteres, mesmo ela sendo bem tratada, sendo corretamente conduzida, ainda sempre existe um risco das hepatites, tanto a 1 como a 2, levarem ao que se chama de arteriosclerose, que é nada mais nada menos que o entupimento de artérias por LDL, por gordura. Que é basicamente o que o Gaudêncio teve nos membros inferiores, né? Isso, placa de ateroma. São placas que obstruem... Que aderem nas paredes das artérias e pode obliterar, pode entupi-las. Então, veja bem, ele já tinha todas essas situações. Evidentemente, daí se soma outros fatores, vida sedentária, o Papa era um pouco gordinho, né? E pela própria função, assim, do papado, realmente ele tem uma vida sedentária. E sempre se fala que até mesmo assim, ó, a formação de placa de ateroma, que vem do nosso colesterol ruim, que é o LDL, esse LDL ele também tem uma causa genética. Tem pessoas que percebem em exames de rotina que o LDL está sempre alto. Daí o que acontece? Normalmente o cardiologista parte do princípio que vamos cuidar da alimentação. E daí indica lá para o paciente o que deve cortar, gordura animal, frituras, excesso de carboidrato, vamos ver como é que fica. E daí renova os exames, o LDL está lá em cima ainda. Continua com aquele cuidado nutricional, o LDL não baixa. Bom, então o negócio é o seguinte, o teu problema não é nutricional, é genético. E daí, sendo genético, a pessoa vai precisar tomar para o resto da vida medicamentos que controlem o LDL, que são chamadas estatinas, que nós conhecemos hoje, rosuvastatina e tantas outras que existem, que é a única maneira de controlar aquele LDL e evitar que futuramente a pessoa possa formar placas de ateromas em artérias e correr risco de ter AVC, de ter infarto do miocárdio e assim por diante. Então, para ver só que muitas vezes a questão é bastante complexa, por isso que aí está. É importante, vez ou outra, consultar um cardiologista, por exemplo, né, que vai fazer os exames adequados ali e vai indicar daí o melhor tratamento, até mesmo preventivamente. O meu irmão consultou um cardiologista e ele disse o seguinte, assim, o cardiologista disse, olha, como ele está bastante gordo, meu irmão, né, bastante
sobrepeso, obeso, né? Sedentário, vida coisa e sedentária, tal, vida fumava ou sedentária. bebia ou não? Não, fumava não, bebê. O Papa com certeza não fumava e não bebia, porque é uma das outras causas também. Aliás, desse um tipo de vinhozinho, problema. a Itália não, fica no Que Vaticano, né? Eu já falei aqui, né, que a nicotina ela é um vasoconstritor. E o vinho? O vinho, o álcool é o contrário, o álcool é vasodilatador. Por isso que sendo vasodilatador... Não a pessoa- leve isso ao pé da letra, gente. Por isso que sendo assim a pessoa fica alegrezinha, né? Ela fica Só não mais leve isso ao pé da espontânea. letra para querer dizer que tô combatendo o meu colesterol, tô combatendo aí a... Agora é aquela questão também, assim, a vasodilatação com frequência, pega uma artéria que já está assim com as paredes da artéria, digamos assim, fina, menos densa, elas podem romper. Então, ou seja, tipo assim, o álcool, por ser vasodilatador, ele pode fazer bem para a pessoa, nem sempre, ele pode levar para um AVC, ele pode levar para qualquer outra situação assim de hemorragia. Tá? Então, não tem essa história. Que geralmente é mais grave, né? Não é, né? Não tem essa Geralmente a história. hemorragia é mais grave. Então, veja só, por isso que sempre você diz assim que maneirar na bebida e de preferência não fumar. Porque o cigarro, pela nicotina, é vasoconstritor, ele vai facilitar o entupimento de artérias, porque ele contrai a artéria, ele diminui o que se chama assim a luz da artéria, que é o espaço onde passa o sangue. Então, ou seja, até mesmo assim se faz muitas propagandas aí, né? Toma bastante esse produto, esse outro. Esse da Serra Gaúcha é muito bom moderadamente, né? Pode até pensar assim, pô, o vinho lá da melhor qualidade só faz bem pro coração. Olha, sinceramente, essa questão de que um vinho faz bem pro coração, isso aí não existe assim estudos mais evidentes a respeito. Eu gosto de tomar meu vinhozinho, mas moderadamente, sabe? Como assim, ó. Só uma tacinha. Precisa entender que qualquer bebida que contenha álcool, ela poderá fazer mais mal do que bem. O resto fica por conta do marketing, vender o produto, né? Aí que tá a questão. Antes de eu falar do meu irmão, teve uma circunstância, sabe aquele o Henry Christ, sabe aquele esse auto personagem, ele se auto intitula o Jesus brasileiro. Isso. Daí ele foi no Danilo Gentili, né? E daí o Danilo perguntou, é bom, Henry, Jesus, sei lá como que ele chamou ele, né? Sim. Tomaram um vinhozinho? Sim, um vinhozinho faz bem, mas com moderação, você toma um pouquinho. E o Danilo Gentili pegou e serviu, né, um copo transparente, serviu um líquido transparente para ele, e daí ele disse, mas tá de brincadeira comigo? Era água, né? Não, você vai dar o teu jeito. Transformar água em vinho. Sim, aí estava a oportunidade dele mostrar que tinha poder. Você vai dar o teu jeito. Eu acho que não deu jeito, não. Essa semana tinha, inclusive, ali foi domingo, inclusive, antes do falecimento do Papa, né? O Papa faleceu na madrugada de ontem, né? Foi. Era 2 horas e pouco da madrugada de Brasília. Tinha um fake news ali dizendo, o Henry estava desmentindo, que dizia que ele tinha falecido. Não, ele não faleceu, né? Até eu pensei, vai ver que até faleceu, mas ressuscitou, né, ontem, né, mas enfim, né, mas claro, aí a gente está trazendo pro caráter que dentro disso, o personagem, que até a própria brincadeira desmascarou ele, né, E o meu irmão foi no cardiologista, né, diz ele, não sei se é verdade também, já que a gente está contando algumas histórias também, e o nosso Café com Leite tem essa proposta também, da gente começar bem o dia, né, faz bem também até pro coração, verdade, né, Luíra? Daí o meu irmão foi no cardiologista, o cardiologista disse pra ele, tu vai ter que fazer atividade física, tu vai ter que consumir produtos mais saudáveis, enfim, fazer uma série, e evita, você não pode mais, sabe aquela feijoada que tu come com pezinho de porco, com orelha de porco, com gordura de porco, aquilo lá, corta, toucinho, corta. Sim. Sabe aquela churrasco com aquela capa daquela gordura final de semana? Ponta de peito, pode cortar. Você gosta disso tudo? Ele dizia, o meu irmão confirmava que sim, né? Pode cortar. E no final diz o médico para ele, se você vai cortar, isso é contigo. Eu vou continuar comendo. Diz o médico, né?
Claro, que ele conta nas nossas conversas de roda de irmãos, de família, que faz bem a gente fazer quando... Tu precisa uma brincadeira. moderar nisso aí. Até mesmo, a vida a gente levar com mais leveza também faz bem. Faz bem, é anti-estressante. É anti-estressante. E olha, e veja o seguinte assim, ó, já para a gente finalizar, temos que apenas trazer uma informação final desse processo, como vai ser agora a escolha do novo Papa, de uma forma bastante sintética. A imprensa está dando aí amplas, né, divulgações, e a gente trouxe de um viés diferente, que é entender do ponto de vista médico, né, clínico, para entender os processos, tanto do Bolsonaro quanto do Papa. Veja bem, o Bolsonaro também vive um estresse, uma pressão tremenda. Foi, digamos assim... Enfrentando o processo. Isso também tem um peso significativo. Tem um peso estressante. E o Papa, obviamente, o próprio... Se teve um, que eu vou descobrir o nome dele certinho aqui, não é o Carol, antes nós tínhamos trazido o nome errado do Papa, o nome do Papa Bento XVI, né? Que renunciou ao cargo. Ou seja, significa que o posto, ele é de poder, ele é nobre, mas também ele é pesado. Será altamente estressante. É a autoridade máxima da Igreja Católica, no planeta todo. Josep Aloysius Ratzinger. Foi o Papa Josef Ratzinger. Não sei se é Ratzinger ou Ratzinger. Ratzinger, né? Foi o Papa da Igreja Católica, bispo de Roma e soberano da cidade do Vaticano de 19 de abril de 2005 a 28 de fevereiro de 2013, né? Quando oficializou a sua abdicação, né? Esse faleceu em janeiro de 2023, né? Já o Papa, ele era alemão, né? Esse era alemão. Já o Papa Wojtyla, como é que é? Wojtyla. Carol Wojtyla, né? Polonês. Carol Wojtyla. Aliás, a Polônia é um dos países europeus com maior percentual de católicos, né? Exato. País altamente católico, a Polônia. E o Papa Francisco, né? Como é que é o nome dele mesmo? Deixa eu pegar aqui, ó. Papa Francisco. Nosso vizinho aí da Argentina. Argentino, né? Fazia tempo que não tinha. Não, ele foi o primeiro? Não lembro se foi o primeiro. Eu acho que aqui da América Latina, sinceramente eu não recordo se teve Mário Bergoglio. Mário Bergoglio. Origem italiana. Italiano, exato. Né? Devia gostar de um vinho, né? A Argentina teve uma colonização italiana bastante forte, sim, quase igual ao Rio Grande do Sul aqui. Exato. Assim como o Chile teve uma colonização bastante forte de ingleses, né? Exato. O Chile. E uma curiosidade, até eu sabia que lá o chileno, principalmente do sul, eles também tomam mate. Também tomam, né? No chimarrão do Rio Grande do Sul, no Uruguai, Argentina e Chile é mate. Mas é praticamente a mesma coisa. Beleza, então. Para fechar aqui, agora o que acontece? Faleceu o Papa, ele vai ser sepultado sábado, né? Agora existe o conclave entre a partir de agora os bispos. Os bispos, né? São um total de quantos? Tu lembra, não? Olha, eu sinceramente não me recordo, mas tem bispos de vários países, inclusive do Brasil. Do Brasil, né? Que desde ontem já estavam viajando para o Vaticano, porque eles vão se reunir lá para escolher o próximo Papa. E começam também nesse período todo a ventilar as possibilidades. Porque muitas vezes assim, às vezes tem situações em que a própria Igreja Católica do país indica o seu candidato. E daí esse conclave, que é esse colégio eleitoral, digamos assim, é que vai escolher o Papa. Ontem já estavam surgindo alguns nomes, eu não me recordo direito agora, mas eu vi no noticiário que alguns países ali da Europa já estavam indicando alguns nomes, até, parece até a própria Itália, a França, não lembro direito. Mas enfim, daí vão escolher o próximo. Acho que a Rússia está indicando um, os Estados Unidos outro e a China outro. Não tem nada a ver com o tom político agora. A Rússia é cristã ortodoxa. Exato. Então daí já é outro modelo, não segue o Papa do Ocidente. Não vamos entrar no viés político hoje, né? Aliás, não deixa de ser... A cristã ortodoxa, eles têm algumas coisas diferentes. Por exemplo, eles não têm Papa. A Igreja Ortodoxa, ela é liderada mundialmente por um colégio de bispos. Então tem umas peculiaridades diferentes com relação
ao que nós chamamos de igreja cristã romana, que é o que o Ocidente segue, né? Por aí vai. Exato. E trazer também algumas informações, agora ocorre então o conclave, né? O interessante durante a escolha, o voto é secreto, cada um vai lá e escreve, inclusive a orientação de não seguir a mesma grafia, tipo assim, para não ser, a ideia não haver reconhecimento e ser totalmente isenta. Exato, totalmente eleição. isento. A eleição tem que ter 2/3 dos não é bispo, não? Colegiados. Não é bispo? Não, bispo não, é o cargo acima, os que irão participar São bispos. Bispos, né? Eles, 2/3 terão que, a maioria por 2/3, se não houver a maioria, volta-se para a votação, os papeizinhos lá, onde foi assinado, são queimados. Não tem auditoria, não tem esse negócio, querer depois checar. Queimados. E depois. Só para evitar que teve problema. Não tem negócio de checagem nas urnas aí. Isso aí. E por último, e daí, se naquele momento, se não chegou aos 2/3, a fumacinha escura aparece lá. Não teve escolha ainda. Daí, quando a fumacinha ficar branca, daí é que teve os 2/3, ficar um tom mais claro, daí sim, eleito ao novo Papa, né? Eleito o novo Papa. Eleito novo Papa. Ave Papa. Ave Papa, exato. Sem auditoria aí, sem possível de checar. De checagem de urnas aí já não pertence lá para o Vaticano. Não tem também checagem de nenhuma forma. Tu não pode fazer foto, obviamente, qualquer coisa. O acesso também, né? É restrito, obviamente, são só profissionais de alimentação, higiene. Imprensa não pode ter, fotografia, selfie, nem pensar, questões. E para fechar, isso que tu tem na mão, mostra aqui, ó, mostra, vai. Mostra tua mãozinha esquerda aqui, ó, colinha na mão, nem pensar também, Luiz Clamé. Sabe o que eu anotei aqui? Eu anotei aqui que eu acabei nem falando. Nem falando? Nem falando que era uma bactéria muito rara que pode acontecer assim na nossa... Voltando para o Jair Bolsonaro. Nas nossas vias respiratórias, mas não foi nem o caso do Papa, por exemplo, e muito menos nem do Jair Bolsonaro. Vamos falar sobre esse outro assunto no outro momento, porque é importante a gente abordar assuntos. Numa próxima oportunidade, falarmos, digamos assim, quais bactérias que são boas e ruins. Exato. Porque nós temos no nosso corpo boas bactérias. Aliás, no nosso intestino, são chamadas bactérias saprófitas, que elas auxiliam no nosso metabolismo. São boas bactérias. Mas também existem aquelas ruins que causam patologias, que causam doenças, né? Tem vírus que o nosso sistema de defesa combate com facilidade, outros vírus não. E aí vai. E é uma série de fatores nesse sentido. Tu gosta de comer um churrasquinho? Olha, de vez em quando. De vez em quando churrasquinho. Carne de porco? De vez em quando. Mal passada? Não. Ó, vamos trazer esse assunto, podemos partir para desse pressuposto aí, né? Também. Como é que funciona as enzimas que tu citou antes, né? Esse negócio de intestinos. Eu ia te perguntar antes, mas foi bom não perguntar, senão a gente não tinha encerrado o assunto hoje aqui, nessa uma hora de bate-papo. Vamos falar sobre isso também, porque as pessoas às vezes desconhecem, e até estava vendo uma propaganda dias atrás, acho que até do governo federal, algo do tipo, falando sobre a questão da carne de porco, né? Porque antigamente nem pensar carne de porco por causa da bactéria, né? A tal da solitária, né? Que desenvolvia. Sim, é parasita. É a parasita, né? E trazia até por conta de má higiene na produção, da criação dos porcos e da própria questão de saneamento das pessoas. É básico. Hoje até está dizendo, se tiver essa certificação, mas... a gente ainda olha um pouquinho diferente, né? Será? Se bem que eu gosto também, a carne mal passada, pelo menos ao meu paladar, da carne de gado, ela é saborosa. Carne de porco, não sei não. É um pouco de preconceito também, né? Vai saber. E questão de parasitas, até alimentos vegetais também. Também, né? Também. Isso tudo, por isso que é preciso. Porque às vezes no vegetal, tipo uma alface, pode aparecer ali um ovinho, digamos, de um parasita. Exato. Por isso que o ideal seria o quê? Quando lavasse um produto desses com algumas gotinhas de hipoclorito de sódio. A popular que boa. Né? Umas gotinhas na água ali seria uma maneira de evitar. Enfim. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Vamos pro nosso café, Luiz Clavé? Vamos. Tá na hora. Então tá, pessoal. Fechamos o nosso café com leite aqui, porque se nós entrar no outro assunto, nós vamos ter às 10 horas da manhã, certamente, né? Com a parceria sempre muito prazerosa que a gente tem aqui do Eloir Clavé, que além de especialista em
em traumatologia bucomaxilofacial. Também trabalhou em rádio aí os seus 20 anos quase de rádio, né? Mais de 15. Mais de 15. Eu já aumentei um pouco aí, né? Para dar eu mais. fiz o ensino médio, a graduação, trabalhando na Latinha. E como servidor público concursado em uma rádio. Isso, Pode uma isso. coisa dessa? Nunca ouvi. É um fenômeno a ser estudado isso Mas também, isso né? é bom, eu entrei por concurso, viu? Por concurso. Sou defensor de concurso. Meritocracia. Sou defensor de concurso para o serviço público. Não era por causa da Nada voz. de CC. Aquela história com o meu. Não tem história de CC comigo. Não tem história de CC, nada disso. Concurso. Tem que te mostrar porque é bom, né? Pessoal, fechamos então o nosso café com leite de hoje. Vamos colocar o nosso vídeo no YouTube daqui a pouco, no Facebook, esperamos que consigamos, né? Afinal de contas, tivemos um probleminha técnico aqui. E estamos no ar com a parceria dos sempre parceiros da gente aqui no nosso Café com Leite, além do Superlogradouro, que está na tela agora, que está aberto, vai até as 8 horas da noite sem fechar ao meio-dia. Magazine Luiza, vem ser feliz, vem para o Magalu, também com a gente Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Cooperativa Piá, orgulho de sua origem, e Petrópolis Boulangerie, uma delícia de lugar na Serra Gaúcha. Vamos comer um pão de batata com chimir e café com leite. E amanhã a gente está de volta, todos desejando uma excelente de uma semana mais curta. Bom dia!